fétido e sem esperança para aqueles que estavam lá. Você não teria escolha, apenas tentaria sobreviver, para no final ser vendido como um animal. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos a triste e miserável vida dos cativos dentro dos navios negreiros. Quer mergulhar nessa história com a gente? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Africanos eram apreendidos ou comprados. A escravidão fazia parte da sociedade africana muito antes da chegada dos comerciantes de escravos europeus. Mas o tipo de escravidão praticado na tradição africana era muito diferente. Os cativos eram comercializados dentro do continente como um sinal de riqueza. Eles podiam ser vendedores, prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos, mas os escravos não eram bens móveis. Com o fluxo de mercadores islâmicos, escravos da África foram transportados para o Mediterrâneo e mais tarde para as Américas, por mercadores europeus. Quando os europeus chegaram à África, eles primeiro tentaram invadir a área sozinhos. Essa não foi uma prática bem-sucedida. Então, os europeus começaram a comprar escravos de comerciantes em lugares como o Reino de Congo. Logo, os comerciantes africanos começaram a invadir as áreas próximas para adquirir mais pessoas para vender aos europeus. Os cativos eram acorrentados e conduzidos aos barcos. Cativos de toda a África foram reunidos em cidades portuárias para serem transportados através do Oceano Atlântico. Enquanto eles se moviam de um lugar para o outro em sua jornada em direção à costa, os escravos eram acorrentados uns aos outros em trens de escravos. As pessoas vinham de origens diferentes, falavam línguas diferentes, podem ter nunca visto o oceano antes e quase certamente nunca estiveram em um navio como os que estavam prestes a embarcar. Eram acorrentados abaixo do convés. Uma vez na cidade portuária, os escravos eram conduzidos a navios e colocados abaixo dos convés. O ex-escravo Olaudah Equiano escreveu sobre suas experiências depois de ser libertado. Ele foi ativo no movimento abolicionista na Inglaterra no século XVIII e descreveu a confusão e o choque que sentiu. Ele não tinha certeza se os homens brancos iriam matá-lo ou comê-lo. Uma vez a bordo, ele viu uma multidão de negros de todos os tipos acorrentados, cada um com seus semblantes expressando tristeza, e ficou tão cheio de medo que desmaiou. As correntes usadas nos escravos africanos irritavam e cravavam em sua pele, tornando o movimento doloroso. Com uma alta taxa de mortalidade durante a sua jornada no mar, muitos cativos podiam se encontrar acorrentados aos cadáveres de outros cativos. Os navios eram superlotados. Os navios negreiros eram projetados para transportar centenas de pessoas, mas geralmente ficavam superlotados pelo interesse do lucro. Quanto mais escravos em um navio, mais dinheiro poderia ser ganho. Os cativos eram amontoados no navio com tanta força que não tinham mais do que alguns metros para se mover, sentar ou dormir. As condições eram tão difíceis que os escravos não seriam capazes de encontrar um balde para defecar ou urinar, forçando-os a permanecer em seus próprios dejetos. O navio Brooks, mais tarde, uma parte fundamental do argumento contra o comércio de escravos, descreveu como os escravos deviam ser colocados sob o convés e transportados em navios negreiros. Antes da aprovação do Ato de Regulamentação de 1788, os navios Brooks transportavam mais de 700 escravos. Depois que a lei foi aprovada, os regulamentos restringiram o número de cativos a bordo para cerca de 450. Abaixo do convés predominava um fedor horrível. Olaudah Equiano descreveu o que o encontrou quando desceu para o convés. Logo foi colocado sob o convés e lá recebi em minhas narinas uma saudação que nunca havia experimentado em minha vida. De modo que, com a repugnância ao fedor e do choro juntos, fiquei tão doente e abatido que fiquei incapaz de comer. Eu agora desejava que o último amigo, a morte, me aliviasse. Os escravos às vezes eram levados para o convés e banhados, se o tempo permitisse, mas as lavagens periódicas não eram páreo para as condições brutais. Quem desobedecia recebia punição.
A punição para os cativos que não ouviam a tripulação, tentavam escapar, não comiam ou mostravam algum sinal de desafio, geralmente recebiam algum tipo de punição. Quando se recusou a comer, Equiano foi punido por 2 homens. Um deles me segurou pelas mãos e me deitou, acho que no molinete, e amarrou meus pés, enquanto o outro me açoitou severamente. A superlotação promoveu o surgimento de doenças. Os cativos só podiam ir para a superfície quando o tempo permitia. Caso contrário, eles permaneciam no calor e no fedor abaixo do convés. Com centenas de pessoas unidas em um espaço tão pequeno, Equiano disse que as coisas se tornavam absolutamente pestilentas, à medida que as condições geravam doenças entre os cativos. A proximidade do local e o calor do clima, somados ao número de pessoas no navio, que estava tão lotado que cada um mal tinha espaço para se virar, quase sufocou os cativos. Isso produzia uma transpiração abundante, de modo que o ar logo se tornava impróprio para respirar. Com doenças em todos os cantos, a taxa de mortalidade em navios negreiros chegava a 15%. A disenteria era uma das principais responsáveis pelas mortes. Outras doenças, incluindo escorbuto, gripe, sarampo, malária e varíola, também eram comuns nos navios. Os navios tinham redes suicidas. Dada a chance, muitos escravos tentavam se matar. Isso poderia ser um ato de desespero ou desafio, ou ambos. Os cativos se recusavam a comer ou tentavam se envenenar. Eles também tentavam se jogar no mar. Para evitar que as pessoas saltassem no mar, muitos navios foram equipados com redes suicidas. Mesmo que alguém pudesse passar pelas redes, muitos navios enviaram barcos para trazê-los de volta. Para a tripulação, o escravo perdido ao longo do caminho era sinônimo de redução de lucros. As mulheres sofriam muito nos navios. A maioria dos cativos eram homens, pois eles eram considerados melhores para o trabalho. Contudo, as mulheres também eram escravizadas. Nos navios negreiros, homens e mulheres eram mantidos separados uns dos outros. Mulheres e meninas muitas vezes não eram acorrentadas como seus colegas homens. E em alguns navios, o capitão dormia em uma rede com as meninas. As mulheres costumavam ser sexualmente brutalizadas pela tripulação. Os cativos eram obrigados a comer. Manter as pessoas escravizadas vivas era essencial e muito difícil, dadas as condições. Então, os membros da tripulação faziam o que fosse necessário para obrigá-los a comer. A dieta dos cativos consistia em pão, feijão e carne salgada. Se uma pessoa se recusasse a comer, eles eram açoitados, tanto para puni-los quanto para demonstrar aos outros cativos que a resistência não era tolerada. Os membros da tripulação também alimentavam os escravos à força. Eles usavam uma peça especial de equipamento que consistia em uma engenhoca mecânica longa e fina, usada para forçar gargantas relutantes a receberem mingau. Os cativos eram colocados em exibição. Depois de 6 a 8 semanas a bordo do navio, os escravos chegavam a um porto nas Américas e eram levados para a terra. Muitos africanos não sabiam o que aconteceria a seguir. Os cativos tinham medo de serem devorados pelos homens brancos. O pavor era tanto que eles tiveram que pegar alguns velhos escravos da terra para acalmar os ânimos dos cativos. Esses escravos disseram que eles não seriam comidos, mas que trabalhariam. Esse ato trouxe uma certa tranquilidade para os cativos. Quando desembarcaram, eles encontraram africanos de todas as línguas. Eles foram conduzidos ao pátio do comerciante, onde ficariam todos presos juntos, independentemente do sexo ou da idade. Como o ser humano é cruel. Fatos assim são pura tristeza. E você, conhecia esses fatos terríveis acerca de como era a vida dos cativos nos navios negreiros? Quais chamaram mais a sua atenção? Pois é, pessoal. Você vê o sofrimento. Isso aí é um trisquinho, uma pequena parte do que acontecia, né, naquela época. O passado foi cruel. As pessoas eram cruelmente frias, torturavam sem necessidade e sem motivos. E hoje o povo está aí da mesma forma. Como que aquele povo mais para frente conhecer o Deus de Jesus? Foi através dos padres. Aquele povo, eles eram obrigados a se batizarem para conhecer Deus Jesus. É o mesmo Deus de Jesus que vocês servem hoje. E aonde que estava esse Deus Jesus, que via tanta crueldade e não fazia nada? Hoje vocês não verem nada disso, nada acontece. Vocês estão de barriguinha cheia, banho tomado, roupa limpa,
cama quentinha, cobertor. E sábado, domingo estão lá nas igrejas, adorando Deus Jesus. Então vocês adoram o que vocês não conhecem. Eles não adoravam Deus Jesus, eles não conheciam Deus Jesus, eles não adoravam Deus Jesus. Mas aonde estava Deus Jesus para poder aliviar eles, para salvar eles daquela tristeza, daquela agonia, aquele sofrimento todo? As meninas eram estupradas, a coisa era feia, era terrível. E Deus Jesus não fazia nada para salvar eles, nada, nada, nada. Quantos e quantos milhões morreram sofrendo. E é o mesmo Deus Jesus de vocês. Então, o povo que não está contaminado com igreja, esses meninos que estão aí fora, aí crescendo aí no mundo aí, eles conhecem Deus Jesus por causa dos religiosos, mas não conhecem o Altíssimo, entendeu? Então o Altíssimo, ele está totalmente afastado da humanidade. A raça humana, que hoje eu falo praga humana, ela está aqui, sendo comandada e controlada pelos seus deuses. É o Deus que tem vários nomes aqui da terra, né? E o Jesus, que é o Salvador de vocês. Então tudo acontece aqui embaixo. Tudo acontece. Olha, o que eu mais tenho visto é coisa ruim acontecer. Coisa ruim acontece todo dia. E o povo atribui isso a Deus. Só sabe falar ao poder de Deus, se referindo ao Altíssimo. Então, mais uma vez, o povo se engana e levanta o Deus, achando que estão levantando o Altíssimo, o nosso Pai, o Ser Supremo. Então, pessoal, acorda. Esse povo que está aí vivendo aí nessas religiões aí, na inocência, tem que acordarem, porque os comandantes, os ensinadores, os pastores, os padres, os anciãos da cristã no Brasil, os feiticeiros, são tudo uma coisa só. Eles estão ensinando vocês isso, eles sabem. Não todos, porque tem os fraquinhos, os trouxa, que ganham cargos lá de cooperador ou de pastor e estão se enganando. Maria vai com as outras. Mas aqueles grandes, eles sabem que quando eles morrerem, eles não vão nem para o inferno, para as trevas, e nem vão subir, eles vão ficar aqui embaixo. Eles vão nascer em outro corpo e vão ser mais ricos e vão exigir cada vez mais das ovelhas. Porque o reino deles é aqui embaixo e as ovelhas não sabem disso. O mesmo acontece com esse último aí, que está pregando vocês aí na parede aí. Está falando para vocês que o nome do Altíssimo é esse, e vocês estão adorando esse nome. Ele sabe que ele vai permanecer aqui embaixo. Ele sabe que ele vai morrer com vocês, tá? Isso é muito sério. Mas só que ele não vai para as trevas, porque ele é pau mandado de Lúcifer. Então ele vai nascer aqui de novo, em um outro corpo. E assim vai. Por isso que ele fala que já nasceu 17 vezes. Entendeu? O inimigo, ele é um carrasco. Ele confessa para vocês, para nós, ele fala a verdade e fala as mentiras. Vocês só acreditam na mentira. Vocês têm que acreditar na verdade por boca de outro. Vocês têm que buscar o Altíssimo, vocês têm que dobrar seu joelho, ficar em silêncio com o Altíssimo, clamar o Altíssimo, entendimento, prova do que vocês escutam, se é verdade ou não. Porque esse povo, todo esse povo estão programados para poder nascer de novo aqui embaixo, conforme eles mesmos falam. Ah, vão subir, eles vão subir sim. Esses que falam, conforme esse último agora, esse amigo nosso aí, ele fala que vai subir, ele vai subir sim, porque o príncipe dessa terra aqui, desse mundo, ele não vive aqui nessa rastejando que nós não. Ele vive aqui em cima, aqui, ó, nesse primeiro céu aqui, comandando tudo aqui embaixo, e vocês não sabem disso. Vocês jogam pedra no amigo nosso aí que fala a verdade para vocês, e vocês cada vez se atolando mais, cada vez se afundando mais. Eu vou alongar esse vídeo não, para poder não tomar muito tempo e não ficar chato.
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês podem até repensar. Vejam bem, todos vocês sabem, principalmente esse povo que eu estou falando por último, vocês sabem que os seres estão em todos os animais. Esse pessoal, os escravos aí, vocês podem ver que esse pessoal era tratado como animais. E ali tinha o ser, mesmo ser que habita em mim, habita em você. Então, olha como que acontecem as coisas. Esse povo lá, que estava lá jogado, lá, sofrendo, que morreram milhões no sofrimento, sujo de merda, ali dentro de cada corpo habitava um ser. E eles eram tratados como os animais. Isso prova, pessoal, cada animal tem um ser igual a nós. Nós somos seres diferentes porque nós usamos roupa e andamos em pé. Usamos só as duas pernas para andar. E nós, se nós formos defecar, nós vamos ficar sujos, temos que nos limpar. Os animais não precisam de limpar. Então imagina um cidadão pelado no meio da rua, com as duas mãos no chão, com aquelas pernas espichadas, andando para lá e para cá, barbudo, com aquela bunda toda suja. É o demônio, pessoal. Acordam. Então nós não somos nada. Nós não temos entendimento nenhum. O Altíssimo, ele está lá nas alturas, ele comanda todo o universo pertence a ele, toda criatura, todo ser vivente foi criado pelo Altíssimo, mas o Altíssimo não tem nada a ver com esse corpo aqui embaixo. Esses corpos que andam para lá e para cá são zumbis, eles só querem festejar, só querem fazer bobagem, não é isso? Hoje é beber e sexo, é o que interessa para o ser humano. E dinheiro nem se conta, né? E a droga que está aí por trás de tudo. Então, Lúcifer, ele está no controle de tudo aqui embaixo. Tudo aqui pertence a ele. Ele está no comando, ele controla tudo. Tudo. As pessoas não vivem na real. O ser quer viver na real. O ser quer voltar para casa. O ser não deixa que esse corpo leve ele para as coisas erradas, para as festas, para a luxúria, para tudo que não presta. O ser não permite, porque o ser recebe o Altíssimo, o ser busca o Altíssimo, o ser cava, o ser está o tempo todo ligado com o Altíssimo, pedindo proteção ao Altíssimo, pedindo entendimento. E quando esses seres que ficam amanhece e anoitece, clamando o Altíssimo seus favores, agradecendo por tudo que o Altíssimo faz por nós, por todos nós, vocês jogam pedra nessas pessoas, tá? Vocês jogam pedra nessas pessoas por quê? Porque vocês não entendem que quem está falando é o ser, não é o homem. Quando vocês passarem a entender que os seres são iguais, vocês não tem como jogar pedra, porque você está jogando pedra em você mesmo. Está entendendo? É complexo, é complicado. Então deixa eu esclarecer uma coisa para vocês, que um ser do Altíssimo, que não sabe ler nem escrever, mas ele tem entendimento suficiente para entender o que o Altíssimo quer de nós. Então, como eu comecei a falar, os seres habitam em todos os animais. Todos os animais. A diferença é que nós raciocinamos, e esse raciocínio nosso é maligno, porque pensamos demais, e quanto mais pensamos, mais besteira fazemos. É um tal de um desconfiar do outro, é um tal de um julgar o outro e condenar o outro. E os animais não têm isso. Os animais só querem defender o seu alimento. Então, como somos seres iguais, esses seres, eles têm a oportunidade muito maior de voltar para casa, porque eles não têm a malícia que a praga humana tem. Você fala assim, mas por que uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, fala diferente de toda a humanidade? Como vão acreditar nisso? Então olha só o que foi falado para mim agora, 2, 3 dias.
por esse ser igual nós, mas que tem a mente aberta para o Altíssimo. E o Altíssimo, ele sabe, como sempre, sabe muito bem o que está fazendo, que o pensamento do Altíssimo, além de ser mais alto que nós, é muito adiante que nós. Veja só o raciocínio das pessoas que recebem mensagem do Altíssimo através dos seus mensageiros. Então vocês entendendo que cada animal, não importa o tamanho do animal, cada animal tem um ser dentro dele. É por isso que eu não como mais carne, que eu estou comendo um ser, estou tirando a vida do ser. Para o ser pode ser até bom, porque tiramos a carne do ser, o ser voltou para casa, no que não é o nosso caso. Então veja bem, uma cidade com seus 20, 30 mil habitantes, que existe muita cidade, né, com essa quantidade de homens, 20, 30 mil habitantes, nessa cidade normalmente tem formigueiros em torno da cidade. Formigueiros, aquela formiga cabeçuda que carrega os grãos lá de dentro, que são milhões de grãos que eles põem para fora ali, para fazer a casa dele lá embaixo, que eu acredito que seja isso. Então, se vocês concordam que cada animal tem um ser igual a nós, um ser vivente, feito pelo Altíssimo, quantos milhões de seres existem em torno de uma cidade nas formigas? E esses seres que estão nas formigas, eles não têm como ir para as trevas, porque eles só querem se alimentar para cumprir o seu tempo aqui na Terra. Então as formigas caindo, aquele corpinho, os seres vão sair e vão subir, porque eles não têm maldade, eles não raciocinam. Então se uma cidade com 20, 30 mil habitantes, se tem 10, 20, 30 ou 100 formigueiro em volta dessa cidade, quantas vezes mais tem habitante ali? Quantos mais seres, quantas vezes mais seres tem ali naquelas formigas do que naquela cidade? Então, não é difícil a gente pensar que aquela cidade ninguém vai ser salvo. Vocês estão entendendo? Nós temos 8 bilhões e meio de ser humano. De humanos, humanoides, né? Quantos bilhões, quantos trilhões de inseto não tem? Quantos trilhões de formiga não tem? Então, esses pouquinhos que podem conseguir subir, vocês vão entender que não são esses pouquinhos de ser humano, porque eles vão subir junto com esses seres que estão aí espalhados por toda a Terra, que vocês há de concordar que esses seres são seres igual a nós. Eles só estão em corpos diferentes. Nós somos limitados porque nós somos trouxa. E eles são limitados porque eles não podem nada que nós podemos. Nada. O animal, o elefante, o cavalo, se ele soubesse a força que ele tem, ele dominava nós, porque nós somos burros. É invertido. Nós não temos poderes, nós somos destruídos, foi tirado nossos poderes. Mas nós somos o quê? Fraco, muito fraco, fraquíssimo, porque nós raciocinamos demais, nós só pensamos besteiras, bobagem, só falamos o que não presta, só sabemos duvidar, só sabemos jogar pedra, só sabemos buscar pastores, padres, anciães, e esse povo aí que está aí, que apareceu por último aí falando isso e aquilo. Pessoal, olha só, o Deus Jesus é o mesmo que está aparecendo agora. Todos os profetas aí,
Todos esses pastores, todos esses que estão aparecendo com nomes diferentes aí agora, são os mesmos, é tudo Lúcifer. É tudo maligno. Tudo maligno. Porque há muitos anos atrás, como vocês viram aí na escravidão, que ninguém fazia nada por aquele pessoal. E vai continuar assim, porque o Altíssimo está muito longe daqui. Nós temos que nos humilhar, nos arrepender, chorar, clamar ao Altíssimo, pedir perdão enquanto estivermos respirando aqui nessa maldita terra. Nós temos que estar pedindo perdão para o Altíssimo. Buscando entendimento, buscando, se interessando pelas coisas lá das alturas, lá onde vivem nossos irmãos. E essa besta quadrada, esse pobre coitado, esse infeliz aí, há pouco tempo, quando eu acordei dessa vida aí, desse pesadelo que eu vivia, ele falou que lá nas alturas é igual aqui embaixo, que tinha casas, mansão, prédios. Gente, um lugar que não tem maldade, não tem corrupção, não tem nem arroz com feijão, não tem dinheiro, não tem nada, precisa de construção. Pessoal, acorda, pessoal. O fim está chegando. Tudo que aconteceu no passado vai acontecer agora, porque o povo é trouxa, é tolo, acredita em tudo. Terceirizaram a tua fé. O entendimento, que nós falamos em entendimento, o entendimento que o Altíssimo deu para nós botamos na mão do homem. Eu fiz isso, eu fiquei 7 anos na congregação cristã no Brasil. Mas eu clamava ao Altíssimo, meu Pai, me mostra a verdade, que eu não entrei para a igreja para poder ficar sentado em banco, não, eu preciso saber. E ele me mostrou a verdade, me mostrou que lá dentro é lixaiada pura. É por isso que a salvação é individual, por isso que você tem uma digital. Você tem que buscar o Altíssimo. Você tem que fazer suas orações em silêncio. Você tem que conversar com o Altíssimo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou com a porta fechada, ali. A porta lá do quarto está fechada, que eu estou aqui no close. Porque aqui eu sei que o inimigo não está aqui. O inimigo, ele entra nas pessoas, ele entra em mim para me ver coisas que eu não vi. Ele entra em mim para me falar coisas que eu falei, mas eu falo, não fui eu que falei não, meu Pai. Isso aí foi o outro que falou pela minha boca. Então o Altíssimo, ele te conhece, ele sabe seus pensamentos, ele sabe o que você tem aqui dentro. O Altíssimo quer salvar, pessoal. É só o Altíssimo salva. Não existe nomes, não existe nada daqui de baixo, nada, até onde tem lá a divisão da parte do meio para baixo que pertence a Lúcifer. Tudo é daqui de baixo, nada daqui de baixo passa daquela barreira, passa daquele domo para cima, porque lá é outra vida, lá é a vida superior, lá é a vida do povo do Altíssimo. Aqui uma criança é sequestrada para sacrifício, o Deus que comanda toda a terra vem e não faz nada, porque é tudo dele, é interesse dele. Menina ou menino são levados para o mato, são estuprados por homem adulto ou mais homens. Meninas, né? Mocinha. E fica esse absurdo aí de ninguém fazer nada. E as pessoas ficam adorando Deus e Jesus. E fala só Jesus na causa, só Deus na causa. Isso é maligno, pessoal. Isso é maligno. Você vê as moças aí, estão querendo um casamento e não conseguem. As moças estão se encalhando ou estão se ajuntando. Porque o caminho é esse, é se juntar. E se ajunta com qualquer um. A maioria que eu conheço é assim, é que eu conheço. Tá? Elas casam com pessoas, com homens que têm 2 sexos, que é homem e mulher ao mesmo tempo. Porque não tem mais aquele ajuntamento que o Altíssimo poderia pôr a mão e falar, esses daí vão ter um caminho limpo e perfeito. Entendeu? Isso não acontece. Isso aqui está entregue às baratas. O Altíssimo está muito distante de nós, pessoal. Muito distante. Nós enganamos o Altíssimo naquele passado distante e viemos aqui para baixo. E aqui embaixo nós aprontamos. Aqui nós somos Satanás. Aqui nós carregamos demônios com nós. Nós somos sujos.
Nós não prestamos. Então nós temos que nos apegar com o Altíssimo, nos apegar com Ele o tempo todo. O tempo todo. Que você perde o medo de ficar doente, você perde o medo de ficar sem dinheiro, você perde o medo de não ter nada para você comer, você perde o medo da morte, você tem que vencer a morte. A morte não existe para mim. A morte não existe para esses que têm o Altíssimo aqui dentro. Ó. O Altíssimo está aqui, o Altíssimo falou. Meu filho fica à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Entendeu? Então é o Altíssimo, pessoal, o nosso Pai, o seu Pai que vai te salvar. O mundo é mundo. Tudo aqui embaixo é do maligno, tudo aqui embaixo. Esse celular é dele, entendeu? Tudo é dele, tudo. Mas ele não pode atrapalhar o caminho daqueles que estão falando a palavra do Altíssimo, que estão trazendo as mensagens para nós falar para vocês. Eles não podem fazer isso. O outro aí, o cidadão de vocês aí fala que o Lúcifer, ele pode se transformar até na formiguinha. Pode se transformar numa pessoa. Ele não pode se transformar, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito de se transformar em pessoas que está viva. Porque imagina como é que ele ia perder a moral. Se você encontrasse comigo lá na esquina e chegasse aqui, eu estava aqui. Então ele ia falar. As pessoas iam falar. Eu encontrei com você lá na esquina agora e você está aqui. Né? Você ia encontrar com seu pai, com seu irmão lá na praça, chegando em casa, seu pai e seu irmão estavam na casa. Então olha a confusão que ia dar, ele ia perder a moral. Que o povo ia se arrepender, ia cramar de joelhos. Meu Pai, salva nós dessa imundícia, aqui a coisa está feia. Então ele não pode se transformar em nada, conforme o amigo de vocês, o mestre de vocês falam. Mas ele pode transformar a sua mente. Conforme eu disse há pouco, ele pode fazer você ver uma pessoa, conversar com aquela pessoa, mas você está tendo uma visão falsa. Porque se você for tocar naquela pessoa, acontece igual o filme. Aquela pessoa não vai ser tocada e você vai acordar do sonho. Entendeu? Então por isso que eu falo que nós estamos vivendo num sonho. Quem tem o Altíssimo no coração, quem tem o Altíssimo na mente, quem tem o entendimento com as coisas puras e verdadeiras, sabe que só o Altíssimo pode salvar nós desse chiqueirão, desse lamaçal. Não podemos, vocês não podem, eu não falo podemos, vocês não podem ficar esperando em Deus e Jesus não, que isso é falsidade pura, tá bom? Isso é falso, pessoal, acorda, pessoal, e passa esse vídeo para frente, passa esse vídeo, esse povo tem que acordar, meus filhos têm que acordar, eles têm que saberem que eles não são meus filhos, que eles são meus irmãos, que eu sou irmão deles. Eles têm que saber que o Altíssimo é Pai. Todos os meus irmãos carnais têm que saber disso. Todo mundo tem que saber disso, pessoal. Eu não tenho interesse em nem like, em nada. Mas vocês têm que compartilhar esse vídeo. Vocês têm que compartilhar, porque eu não estou só. Os mensageiros do Altíssimo, eles falam pela minha boca, pessoal. Eu não falo que eles estão transmitindo mensagem para mim agora, porque eu não estou falando ao vivo. Mas para Francisco, sim. Porque Francisco fala ao vivo. Tá bom? Que o Altíssimo nos ilumine. Forte abraço para todos. Assim seja.